Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao 15 Cash. Eu sou o Lucas Mota, eu tô aqui com a Jaqueline Marins, né? E hoje a gente recebeu aqui quem? Fale, Jaqueline. Paulo Melo e Lorimar do Comércio. Hoje o principal objetivo aqui é a gente conversar sobre os problemas da cidade em diversas áreas, né? Então acho que a gente pode começar falando da segurança. Aqui nós temos o pior índice de furto à residência de toda a Baixada Litorânea. Nós temos 20% de todas as ocorrências da região da Baixada Litorânea concentradas aqui em Saquarema. Dos municípios com menos de 100 mil habitantes, Saquarema fica em segundo lugar nos crimes contra a vida: homicídio doloso, lesão corporal, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e fica em primeiro lugar na ocorrência de violência contra a mulher, de crimes contra a mulher. Em segundo lugar, no descumprimento de medidas protetivas, e em quarto lugar, na ocorrência de violências contra crianças e adolescentes. E porque aquilo, né, Paulo, sempre tem aquela questão de segurança pública é responsabilidade do Estado. A prefeitura não tem responsabilidade dentro da segurança pública. Só que não existe realmente nada que possa ser feito. O que a gente tem que entender é que a segurança pública, as pessoas tentam colocar a responsabilidade para as outras pessoas por causa da Constituição, quando a Constituição diz que a segurança pública é um dever do Estado. Na realidade, o poder público federal ele é responsável pelas fronteiras, né? E a Guarda Municipal pela organização interna, mas não é isso. Isso é um compromisso de todas as pessoas. A gente tem que ter um comprometimento geral, um centro integrado de segurança pública, compartilhando todas as informações entre Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. E não pode, Lucas e Jaqueline, ser uma coisa de reserva, uma reserva de mercado ou uma reserva, institucional para algumas pessoas. Por exemplo, a cidade de Três Rios tem uma coisa que é fantástica. O centro de monitoramento da cidade de Três Rios é envidraçado na praça da cidade, porque a população toma conhecimento do que está acontecendo. Aqui é fechado. Só quem tem acesso são os poderosos da cidade. Eles fazem, manipulam. Os dados que são apresentados são os dados que eles querem. Eu penso muito sério, no aparelhamento da Guarda Municipal. Para a Guarda Municipal fazer um papel fundamental de patrulhamento, oferecendo sensação de segurança. Nós aproveitamos muito mal uma lei aprovada pela Dilma Rousseff, presidente da República, que dava poder de segurança pública às guardas municipais. Nós temos que dar salário decente para os guardas, nós temos que dar EPI, moderno, que é equipamento de proteção individual. Eu sou a favor de um certo segmento da guarda ser um segmento armado, não a guarda municipal como um todo, mas um segmento da guarda, um destacamento especial, com curso de aprimoramento permanente para fiscalizar as áreas difíceis da cidade em compartilhamento com a Polícia Militar e assim oferecer uma tranquilidade para os moradores. Sou a favor do monitoramento facial. Isso impede, é preventivo, que a gente evite muitos crimes. Hoje em Saquarema, a gente não tem nada disso. Nada disso. Na realidade, quem tem muita segurança em Saquarema é a prefeita e o marido dela. E para resolver esses problemas, a gente precisa da Guarda Municipal, porque pelo menos pro furto à residência, eu acho que a Guarda Municipal poderia ajudar. Se você tiver uma ronda extensiva, como eu estou te falando, de uma Guarda Municipal permanente, o cara vai pensar duas vezes antes de pular o seu muro, de arrombar a sua porta, de quebrar a sua janela. Se você tem uma política pública decente de proteção à mulher, a pessoa vai pensar duas vezes. Por exemplo, nós tivemos 2 crimes bárbaros aqui contra a mulher. Uma mulher em Jaconé, que foi esfaqueada na frente do filho, né, que o esfaqueador pulou com a cabeça de cabeça e morreu do segundo andar, e o outro um crime bárbaro em Vila Tur, que uma mulher foi queimada, estuprada, queimada viva. Eu não vi nenhuma autoridade da cidade fazer um pronunciamento. E olha, a cidade é dirigida por uma mulher. E pior do que isso, né? Porque
se ela não falasse nada, mas se ela propusesse alguma coisa, agora a informação que a gente tem é que a gente viu nos últimos 2 planos de governo, não estou falando só do plano de governo agora de 8 páginas, né, da candidata, né, que está contra você. Tem 8 páginas do plano de governo dela e não tem uma linha falando de segurança pública. E pior do que isso, na Manuela, né, a Manuela também não propôs nada. Acho que talvez por isso que a cidade não ter melhorado, né? Porque não foi proposto. Você anda de carro blindado, com 8 seguranças, você não está preocupado com segurança pública, você está preocupado com a segurança pessoal. E é uma desculpa, usa-se a desculpa de que a segurança é atribuição do Estado, mas o Sistema Único de Segurança Pública distribui, como o Paulo falou, atribuições para todos os entes federativos. São diferenciadas, cada um dentro das suas competências, mas a lei do Sistema Único de Segurança Pública estabelece que a Guarda Municipal tem competência dentro da região do município. Além do mais, Jaqueline, tem o PROEIS, que é o que você pode pagar e que a gente pode montar um batalhão dentro da cidade com PROEIS. Entendeu? Para dar segurança. Então, isso que faz parte dessa integração. É isso que está no meu plano de governo, fazer essa integração total. Ou você integra, ou você trabalha de uma maneira caduca, de uma maneira capenga. Tem que ter uma integração. Inclusive, no Rio, eu vi que lá existia um programa muito interessante, que era o Segurança Presente. Esse programa não daria certo, de repente, vindo para a região dos lagos? Não digo nem só para, acho que é até um problema estadual, mas isso não é possível. A prefeitura fomentar, ir até o governador, conversar com o governador, pedir para trazer isso para cá, isso é viável? Você está falando com quem criou, junto com o Wilson Carlos, o Segurança Presente. Wilson Carlos criou, primeiramente, o Lapa Presente, e eu assumi a Secretaria de Governo, onde o Segurança Presente é subordinado, quando nós tivemos. Eu sentei com o governador e nós criamos o Lagoa Presente, o Aterro Presente, o Centro Presente e o Meier Presente, financiados com recursos da FEComércio. Depois, foi tão exitoso nesses 4 lugares que o prefeito Eduardo Paes me chamou e nós fizemos um convênio e estendemos o do centro da cidade até a rodoviária Novo Rio. Para tu ter uma ideia, na Lapa Presente diminuiu 97% o índice de crime. Pode ter em Saquarema. Estava até anunciado que tem. Eu não estou preocupado se esse governo trouxer, não. Porque eu quero que meus filhos possam andar. Lógico, sim, pode trazer. Não é tão absurdo e pode trazer. Isso tem no seu plano de governo? Mais do que tem no meu plano de governo, isso tem no meu coração e na minha cabeça. Agora, a gente vai o tempo todo falar aqui, né, de soluções que vocês estão trazendo no plano de governo, mas antes da gente mudar de assunto, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o fato de estar no plano de governo. Isso quer dizer o quê? Que você é obrigado a fazer, porque é registrado em cartório o plano de governo, né, para as pessoas que estão assistindo, caso não saibam, né, cada candidato tem lá o seu plano de governo, escreve lá as suas propostas de acordo para cada problema, para cada área, né, que encontram problemas. Aí eu falo problema porque a gente, para onde olha em Saquarema hoje, a gente vê problema, né? Mas ali em cada área tem um resumo do que aquele candidato pretende fazer. Eu vi que o seu plano de governo ele tem 64 páginas, não é isso? 68. 68 páginas. E o plano de governo da candidata Lucimar tem 8 páginas. O que isso representa? Assim? Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada? Um tem 8 páginas, outro tem 68. Isso quer dizer que eu apresentei o plano de governo depois do dela, senão ela teria copiado 68 páginas. Porque, normalmente, o que eu falo, ela no outro dia publica na internet. O que é um plano de governo devidamente registrado? O Globo, inclusive, tem uma série, depois da eleição, que periodicamente, não sei se é de ano em ano, ele vai apontando os pontos que não foram cumpridos nas propostas de governo, de todos os candidatos. Eduardo Paes não fez isso, não fez isso, fez isso, cumpriu 30%. O plano de governo é isso. É uma maneira das pessoas me cobrarem. Está registrado lá em cartório. Quando você quer fazer, você registra. Em cartório, qualquer pessoa da sociedade civil pode, inclusive, representar. Entendeu? Como um engano, uma fraude, de eu ter prometido tudo que eu não fiz. Quando hoje quem manda o 01, que todo mundo conhece de Saquarema, foi prefeito, quem assinou o plano de governo dele dando aval e assumindo a dívida fui eu. Então o plano de governo é fundamental, porque quando está no plano de governo, está escrito, está no TRE, não tem como apagar. Palavras o vento leva.
E o plano de governo é um compromisso do candidato a prefeito com a população e, mais ainda, um compromisso do candidato com ele mesmo, né? De preferir aquilo que ele colocou no papel e registrou. Então, acho isso muito importante. Ou senão, no linguajar mais popular, ser chamado de velhaco, de mal pagador. Exatamente. Que é uma forma da população conseguir entender, então, se o trabalho que foi prometido na época da eleição vai ser cumprido, né? Porque a gente pode evitar situações como, por exemplo, sei lá, vou prometer que vou construir aqui 500 casas populares e depois eu chego e derrubo um monte de casa. Eu acho que ela escreveu errado. Eu acho que ela quis dizer que ia destruir 500 casas e não construir. A palavra só é errada, porque na realidade tem destruição. Entendeu? E tem várias coisas que foram prometidas que de fato não aconteceu. Mas o grande problema é que a população, e que é um erro da população, ela não vai lá nas entrelinhas. É igual quando você assina um contrato com cartão de crédito, com um monte de coisa que você não lê. Você lê o contrato? Não lê. Não é verdade, você não lê. Nem da internet, quando você muda lá o aplicativo, quando o iOS está mudado, você vai lá e diz assim, te manda um monte de cláusula. Não precisa ler nada, você vai lá e dá um aceite, ok. Deveria ler. Porque como não lê, depois não sabe como cobrar. Mas o plano de governo é uma promissória que aquele que se habilita à vida pública assina, tendo como creditado, como credor, o povo. E o povo deveria ler direito para executar quando fosse necessário. Então vamos para outro problema, né? Não vou nem dizer outro, para outro problema, porque Saquarema é cheio de problema, que é justamente a habitação, já que a gente falou das 500 casas populares que prometeram que ia construir. Tá aí, ó, para que serve o plano de governo? Serve para isso, para você ver o que ela não fez. O que não foi cumprido. O que não foi cumprido, o que ela disse que ia fazer e não fez, né? Eu e a Nurimar conversamos muito sobre isso, né, Nurimar? Sim. E chegamos também a uma conclusão, porque você tem que aprender algumas coisas. Aquilo que já existiu não deu certo, você tem que aprender. Hoje eu sou extremamente consciente de que a construção de um amontoado de casas não dá certo. Entendeu? Você cria projetos habitacionais faraônicos. Quando a nova Sepetiba foi feita, hoje quem manda na nova Sepetiba é o tráfico e a milícia. Não dá certo. Então, nós chegamos à conclusão que temos que construir pequenas vilas, pequenos condomínios. E o nosso projeto é construir pequenas vilas de, no mínimo, 30 casas e, no máximo, mas acho que o máximo não vai ser usado, de 60 para atender a população. Não vamos construir, chegar aqui em Itaúna, construir 300 casas, não. Vamos construir Itaúna, no Gravatá, no Verde Vale, no Condado de Bacaxá, no Boqueirão, no Alvorada, aonde as pessoas precisam, permitindo sempre que ela se mantenha o mais próximo possível do seu habitat natural e social. E essa integração também já com a população existente, né, Paulo? Que eu acho que isso é muito importante. E até porque a gente já teve outros projetos, até mesmo no estado, de grandes centros habitacionais que não deram certo. Não deram. Então, a gente não pode copiar erros que já aconteceram, que não deram certo. O que nós mais podemos fazer, sabe, são projetos habitacionais. É muito melhor do que fazer esses projetos faraônicos de obras que são desnecessárias na cidade. Por exemplo, você vai ter 9 centros educacionais. Eu gostaria que tivesse 9 centros habitacionais. E muito melhor do que uma praça por bairro é um condomínio habitacional social por bairro, né? Para poder, até principalmente pelo número de pessoas que tiveram suas casas derrubadas, né? Porque é uma coisa muito triste isso que aconteceu. E Lucas, a gente, eu e a Nurimar, nós conversamos muito isso. Você não sabe qual o desespero de uma pessoa que não consegue pagar um aluguel. Porque a renda média de Saquarema é uma vergonha, meu amigo. A renda média de Saquarema é de R$ 1.400. A pessoa ganha um salário mínimo, Saquarema paga salário mínimo. A pessoa ganha salário mínimo, vai pagar 800, 600, 700 reais de habitação, de aluguel. Vive como, amigo? Me diz aí. Um cartão social de 300? Não. O emprego é que dá dignidade para as pessoas. O cartão social tem que ser um complemento e as pessoas têm que ganhar dignamente para poder sustentar a sua família e para poder ter um padrão, sabe, social de tranquilidade. É isso que eu e a Nurimar, do comércio, pretendemos estabelecer no social.
sabe? Fazer com que as pessoas vivam melhor, tenham mais tranquilidade, curtam mais a sua família, sabe? Não tenham que ficar fazendo malabarismo para sobreviver numa cidade em que o dinheiro jorra com a mesma proporção que jorra o petróleo nas plataformas marítimas. E agora tem dinheiro, né? Então, tudo que vocês estão propondo aqui são propostas viáveis porque tem dinheiro. Não é porque tem gente que pergunta, Paulo, o seguinte, que eu vejo algumas pessoas perguntando. Mas primeiro que tem muita gente que acha que você já foi prefeito de Saquarema. Que nunca foi. Nunca foi. Mas é porque eu fiz, quando, por exemplo, o 01 de Saquarema, tudo que ele fez foi eu que fiz. Ele fez muito poucas coisas com o dinheiro do município, foi eu que fiz. Então as pessoas que acham que eu fui. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu nunca sentei, nem no tempo que o Franciane foi prefeito, nem no tempo todo, eu nunca sentei na cadeira do prefeito, não sei nem como é que é. Uma vez vieram me perguntar assim, Paulo, porque viram que eu estou apoiando você, que eu acho, que eu acredito que é a melhor opção para a nossa cidade, e fala, pô, você está com o Paulo Melo, mas por que o Paulo Melo está falando isso agora, por que ele não fez antes? Por que ele não botou ônibus de graça antes? Por que ele não botou cartão social com R$600 antes? Por que, Paulo? Por quê? Em primeiro lugar, porque eu não tinha dinheiro. Em segundo lugar, que eu não podia fazer, porque eu não era prefeito. Mas pergunta quem fez o Hospital H. Lago, pergunta quem fez a FAETEC, pergunta quem fez a Praça do Bem-Estar, pergunta quem fez a creche Dona Clementina, pergunta quem fez o Centro Dia do Idoso, pergunta quem asfaltou a rua. É que é uma população jovem que não nasceu com saco plástico nos pés para sair de casa. Já chegou, estava tudo pronto. Sabe, se pegasse a Saquarema de 30 anos atrás, se olhasse a Avenida Saquarema, ia ver que tinha lugar que o ônibus não podia nem parar. Nós fizemos muita coisa, nós construímos o condomínio industrial de Sampaio Correia, que chegou a gerar 3.804 empregos. Agora, uma coisa eu digo para você, se eu e a Nurimar ascendermos ao cargo máximo do município, você vai precisar de uma geração inteira para dizer tudo que nós vamos fazer. Por isso é um plano de governo tão extenso, tão completo, tantas preocupações com tantos dados. Nós não observamos uma coisa, você falou da segurança. Também no orçamento da Prefeitura de Saquarema, não tinha nenhuma dotação orçamentária para habitação, tá, gente? No orçamento municipal de 2023, não houve nenhum recurso destinado para a construção de unidades habitacionais, apesar do IBGE estimar em 2.874 unidades habitacionais como déficit, então você para atender a população. Se nós vamos construir 60, quando nós falamos vila, de 30 casas no mínimo, já são 1.800. Mas se nós botarmos 40 casas, são 2.400. Já ultrapassamos o déficit habitacional apurado pelo IBGE. Então, assim, não é só um plano de governo para impressionar, né? Não. Assim, as propostas que vocês têm são propostas que são viáveis e que são baseadas em dados, né, e estatísticos. Foi feito realmente por pessoas que entendem, né? Sim. Que têm experiência para poder governar, que eu acho que é a principal questão, se a gente for analisar a capacidade dos candidatos que estão disputando para a Prefeitura de Saquarema, a gente vê que nenhum deles tem a experiência administrativa, não só política, mas administrativa mesmo, para entender esses problemas. Eu acho que talvez tem candidato aí que não saiba nem buscar na internet, no site do IBGE, quais são os problemas que tem. Sei quem que é meu adversário administrou até hoje, sinceramente eu não sei. E também administrar mercado não é administrar o poder público. Entendeu? O poder público você tem que ter compreensão das suas complexidades, você tem que entender de legislação, você tem que entender, sabe, das divergências e diferenças sociais, você tem que se equilibrar numa linha muito tênue entre atender o povo e fazer com que, sabe, as leis e a institucionalidade do poder público seja respeitada. Eu fui presidente da Assembleia, ô Lucas. Eu converso muito com a Nurimar. Nós conversamos muito. Ser presidente da Assembleia é ser o terceiro homem do poder no Rio de Janeiro. Primeiro é o governador, segundo é o vice, terceiro é o presidente da Assembleia. A gente administra, e eu já administrei bilhões.
Eu, quando saí, eu criei um Fundo de Desenvolvimento do Legislativo. A Jaqueline foi minha diretora na Assembleia Legislativa. Ninguém achava que eu ia conseguir, é verdade, Jaque, dar conta do recado. Mas eu deixei um fundo na Assembleia com alguns milhões, tá? Que, infelizmente, os outros presidentes destruíram. Mas nós ajudamos a equipar o Hospital do Cérebro, nós ajudamos a fazer as sedes das UPPs, nós compramos viaturas para as UPPs, nós construímos uma escola técnica na Maré, tudo com dinheiro do Fundo do Legislativo Fluminense. Não é só ter a experiência de ter sido eleito, reeleito, eleito e reeleito não sei quantas vezes, foram diversas vezes que você foi deputado, né? Mas ter feito também, ter trabalhado, né? E principalmente, porque um deputado ele tem que olhar pelo Estado, mas a gente sabe que Saquarema era queridinha na Alerj, né? Mas eu trabalhei muito pelo Estado, porque pelo seguinte, eu fui eleito a primeira vez com 8.000, a segunda com 11, a terceira com 66, a quarta com 89, a quinta com 109, a sexta com 121 e a sétima com 125 mil votos. Na realidade, a maior votação minha em Saquarema, quando eu tive 125 mil votos, foram 22 mil votos. Eu ainda sou o deputado mais votado da história de Saquarema, mas eu tive 103 mil votos fora, porque as pessoas olhavam a qualidade, a excelência do gás. Por exemplo, nós estamos gravando agora esse 15 podcast aqui, em frente à Avenida Saquarema. Estamos fazendo. Essa obra da Avenida Saquarema foi feita em 1995. Tem 29 anos. Asfalto de qualidade. Passa carretas, tratores, máquinas pesadas, carros leves, e ela continua com o mesmo asfalto. A ministro Salgado Filho foi inaugurado em 96, 28 anos. A diferença é da excelência do gás. Por exemplo, quando eu falei aqui em construir 2.400 casas, lá atrás, a Nurimar me dizia assim, mas olha, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente. Então, serão casas modernas, inteligentes, onde toda a energia será captada por energia solar, onde nós faremos o tratamento de esgoto, tentando jogar um esgoto limpo, sabe? Ou num cinturão de proteção à lagoa, ou nas próprias águas pluviais, mas o esgoto tratado. O esgoto com 95% de tratamento. Sabe? Fazer um polo industrial que não seja poluente, como não é o de Sampaio Corrêa, só se tornou poluente agora, porque a prefeitura deu para fazer usina de asfalto, que não poderia dar. Então, a gente tem, além do compromisso de gastar, né, Norimar, e fazer com a população, a obrigação que nós nos impusemos. Tem que preservar o meio ambiente, tem que oferecer energia limpa, tem que oferecer qualidade de vida. Isso nós vamos fazer. Nós não vamos ajudar a poluir nada. Nós vamos trabalhar para despoluir. E até porque aqui, né, Paulo, é a cidade que a gente quer continuar vivendo, né, até os nossos últimos dias de nossas vidas, né? Eu não sei se depois vai viver, ou até depois da nossa vida, que eu vou me enterrar nesse dia. Agora, essa questão da sustentabilidade, que é uma bandeira forte da Norimar, né, que você falou que ela que sempre fez questão de colocar isso em pauta nas reuniões de vocês. Eu vejo um exemplo que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Chiquinho, aqui do lado, em Araruama, o Chiquinho da Educação. Inclusive, se estiver assistindo a gente, um abraço, Chiquinho. A esposa dele, na verdade, né, que é prefeita lá, a Lívia, ela fez escolas com captação de água de chuva e com geração de energia solar. Por que Saquarema, com tanto dinheiro... Porque assim, você olha para Araruama, assim, coitado, né? Assim, Araruama não chega nem perto do faturamento que Saquarema tem, não chega mais nem no dedinho do pé. Por que a gente tem exemplos, por exemplo, dessas escolas aí que se preocupam com a sustentabilidade, e aqui em Saquarema, que é uma cidade também que precisa do turismo, e o turismo natural, né? As nossas praias, a lagoa, As serras. as serras, a gente aqui tem cachoeira, tem lagoa, tem mar, né? A gente deveria se preocupar mais com a sustentabilidade, a gente deveria se preocupar mais com o meio ambiente. Agora, porque assim, eu sei que eu não deveria perguntar para vocês, né? Eu deveria perguntar para ela, mas eu vou perguntar para vocês. Por que em Araruama, que tem muito menos dinheiro, acontece esse tipo de coisa? Tem escolas sustentáveis e em Saquarema não. Porque em Saquarema ainda não teve Paulo Melo e Nurimar comandando a cidade.
Isso faz parte? É claro. Todas as escolas terão energia renovável, todas. A Franciane, quando foi prefeita, ela um dia chegou em casa e me disse assim: Paulo, eu fui na Mombaça. Pô, como fiquei lá com os olhos cheios de lágrimas, as crianças comem no chão, em terra batida, não tem muro. Ah, se eu for prefeito, eu vou fazer. Ela foi prefeita e fez. Então, agora, dizer para você assim, por que nós não temos? Será porque a iluminação tem que gastar, tem que contratar grandes firmas, tem que ser Hashimoto aqui, a outra ali? Não. Nós vamos fazer, sabe, de Saquarema um case, um modelo. Eu quero fazer de Saquarema, mano. Isso é um compromisso meu. Eu quero que Saquarema entre no hall das cidades inteligentes. E vou fazer isso, sabe? Pegar o melhor das universidades, o melhor da cabeça, da intelectualidade do nosso mundo universitário, sabe? Colocar para trabalhar. Sabe o que precisa para isso? Antigamente até precisava de dinheiro. O que falta em Saquarema? Tudo menos dinheiro. E também acho que tem um pensamento, eu acho um pouco de certa parte, não é nem tão grande assim, mas de algumas pessoas em Saquarema que é um pouco provinciano, assim, uma coisa meio que pensamento de cidade pequena, mas não pequena no tamanho, pequena na mentalidade, né, de pensar para frente, de transformar, porque assim existem grandes ideias que realmente a gente não consegue fazer por conta do dinheiro, né? Por conta do financeiro mesmo. Mas quando se tem a quantidade, que assim, é tão absurda a quantidade de dinheiro, que quando a gente fala, é 3 bilhões, é 3 bilhões, é 3 bilhões, eu acho que tem gente que quando escuta 3 bilhões não tem noção do quanto é 3 bilhões num ano. Eu vou dizer aqui para você uma conta certa. Saquarema recebia 30 mil de royalties de petróleo por dia, hoje recebe aproximadamente 7 milhões. Vamos fazer a conta certa de 6 milhões. Não vou nem fazer 6 milhões. É como se você entrasse num supermercado e levasse um carrinho para casa e o seu vizinho levasse 200 carrinhos de compras para casa. Só isso. Essa é a diferença que você está falando entre o faturamento de Saquarema em que ano? O de Franciane, 2016, para o faturamento atual de royalties de petróleo. Difícil é encher o carrinho com R$300 por mês, né? Aí compra um monte de besteira. Aí faz um monte de besteira. Aí constrói o que não precisa. Aí compra o que não precisa, que vai ficar na geladeira, vai estragar. Ô, gente, isso é uma analogia, tá? Mas é exatamente isso que acontece. Por isso que são projetos faraônicos. Saquarema virou, parece o Egito da antiguidade. Só está faltando fazer pirâmides. E falando em pirâmide, vamos falar de turismo agora, então. Falta uma articulação que coloque em evidência os pontos turísticos, os equipamentos turísticos que a cidade tem. Por exemplo, nós não temos ainda aqui uma infraestrutura adequada no Mirante da Cruz, que é de onde você pode observar um pôr do sol belíssimo. Sim. Na cidade. Não há mercado municipal, polo gastronômico ou outros tipos de equipamento que atraem turistas e visitantes para a cidade. E também, né, incentivam ali, por exemplo, os pescadores, né? Eles poderiam, com o mercado municipal ali, colocar em exposição. Está no nosso plano de governo, mas ela já anunciou o que vai fazer. Graças a Deus. Chacria dizia, nada se cria, tudo se copia. Fique à vontade. Desde que copiem direito, né? Porque copiaram, por exemplo, a Moeda Saquá no plano de governo do meu pai, quando veio candidato a prefeito, né? Mas fizeram bem diferente do que o plano original. As pessoas falam muito nisso na Moeda Saquá, mas é importante dizer que a prefeita ganhou a eleição e assumiu em 2017. E a moeda foi criada em 2021. Não foi criado em 2017, 2018, 2019, que Saquarema já recebia uma poupuda soma de royalties de petróleo. E trata-se de uma cidade em que a renda per capita é baixa. E a média salarial das pessoas é baixa, que principalmente a principal fonte de empregabilidade é o poder público e a segunda é o comércio, né? E quando a gente fala de turismo, eu tenho uma visão também assim, que eu acho que o nosso turismo, a gente precisa haver uma conexão, né? Porque por exemplo, eu tenho comércio no centro de Saquarema e muitas das vezes eu me sinto impotente
quando o turista chega na cidade, ele não consegue visualizar essa conexão da igreja com as praias, com a serra, de ter um guia turístico permanente, de ter um transporte permanente. Eu acho que precisa haver essa infraestrutura e essa conexão que tem que ser feita na cidade. Mais do que infraestrutura, não precisa de informação. Isso, se você chegar em qualquer lugar do mundo, por maior ou menor que seja o município, por maior ou menor que seja o país, a primeira coisa que tu vai é um birô de informações. Para pegar um mapa. Entendeu? Tem um mapa. Aí você vai escolher. Você chega em Saquarema, não tem um mapa. O único evento que nós temos de gastronomia aqui foi criado pela Franciane, que agora a prefeitura estava ajudando, mas não ajudava antes. O Gosto de Agosto. A gente não tem uma casa cultural, o centro cultural que eles agora estão fazendo assim, um preço absurdo, que a gente não gastou 5 milhões, eles vão gastar 14, faltando 10, 15% da obra. Sabe, você não tem uma atividade lúdica em Saquarema que traduza, sabe, a história cultural da cidade. Entendeu? Você não tem um festival, como você tem o festival de jazz em Rio das Ostras, o festival do cinema, você tem um festival das flores em Hortolândia, São Paulo. Aqui você não tem. Eu acho que Festival do Camarão também em Cabo Frio, né? Festival do Camarão em Cabo Frio, da Tainha em São Pedro da Aldeia. A gente não tem um guia turístico aqui, sabe? E o que eles fizeram, ela prometeu colocar, sabe, barcos na lagoa, prometeu fazer um monte de coisa no turismo que não fez. E a outra coisa, não confunda eventos com turismo. O turismo é um conglomerado de coisas, é um entrelaçamento de coisas que vai muito além disso que a gente não tem aqui. Você não tem um museu em Saquarema, você tem um museu do surf que serviu só e único e exclusivamente para empregar no produto. Você não tem um museu da história. Quem sabe a história de Saquarema? Você tem um Sambaquis da Beirada aqui, que é fantástico, que é uma história cultural fantástica, mas quem conhece? Não. Nem saquaremense, tem saquaremense que sabe que isso não existe, Paulo, tenho certeza disso. É porque, na realidade, né, Paulo, o turista, ele quer vir para a cidade para viver uma experiência, né? Aqui, o que você tem aqui? Aqui é o seguinte, tem um festival de surf, onde a praia é privatizada para a WSL. E aí eles expulsam, né, os vendedores ambulantes. Volta a dizer para você não ter um mapa da cidade. Me diz aonde você chegar. Quem sabe onde fica a Cachoeira do Tingui, que hoje está praticamente destruída, que precisa de uma renovação total. Quem sabe aonde fica o Sambaqui da Beirada. Quem sabe aonde fica os engenhos que ainda existem em Saquarema de farinha. Você não tem isso aqui. Quem sabe aonde é a pista de voo livre, se não for um frequentador. Eu fui na Lagoa de Jacarepiá há 8 meses atrás. Me senti envergonhado, eu não conhecia. É um dos lugares mais lindos de Saquarema. Eu não conhecia. E abandonado pelo poder público. Você tem, abandonado. Você tem lugares aqui que você sobe, são vistas maravilhosas, mirantes fantásticos. Você vai em Botafogo, vai para o Mirante. Dona Marta. Só que eu acho que, em relação ao turismo, eles estão mais preocupados com os eventos. Com os eventos. Você tem a festa junina. Olha, só para me ter uma ideia, nós temos um grupo de quadrilha na Basileia. Asa Branca, né? Asa Branca, que ganha todos os concursos. Nunca foi convidado para participar aqui. No dia que estava tendo a de Saquarema, eles estavam correndo atrás de um ônibus para ir fazer em outro lugar. É lá da Basileia, de gente da Basileia, de Minhoca da Terra. Mas quando você pega o mapa das nomeações de secretário e vê que 50% não pertence a Saquarema, precisa falar mais nada. E sabe uma coisa, Paulo, em relação a esses eventos, né, já que a gente está falando de turismo, eu sempre observei, sempre foi um questionamento que eu fiz, que eu tenho muitos amigos aqui que são músicos, porque eu já fui músico, gosto de cantar e tal, mas eu tenho uma admiração tem uma infinidade de artistas aqui na cidade. Eu conheço muitos da música, mas tem de outras áreas também. E eu não vejo a prefeitura incentivar em nada. Há pouquíssimo tempo agora, depois de 8 anos, eles convidam um ou outro que são mais chegados para poder abrir show. Principalmente aqueles que estão
em êxtase, em ênfase, que participa de um programa da Globo, Aí chama, né? tem um determinado Isso é uma coisa que eu sempre conversei com esses amigos meus. Alguns até estão do lado dela. Né? Eu entendo, porque a gente sabe aqui que a perseguição na cidade. Eu entendo as pessoas que estão lá, mas você que é músico e está assistindo aqui por acaso, né? Escondido, que ninguém pode saber que você está vendo. Você lembra quando, em 2017, a prefeita fazia shows aqui na cidade, em 2018, 2019, e nunca convidou uma banda local, um artista local, para poder abrir um show grande? Não estou falando que não tem que ter um show, né? Eu acredito que o Paulo Melo também não seja contra os shows, né? Claro que não, eu tive shows. Eu não tinha dinheiro, mas, por exemplo, o governo do estado nos ajudou no aniversário de Saquarema. Nós fizemos uma semana de shows, uma semana ou 2 semanas de show. Eu participei de um. Porque o show é para a população, não é para ostentação. Monta um camarote fantástico, chama as garotinhas, as novinhas, chama os amigos. Não, o show é para a população, entendeu? Participar, mas a gente tinha shows. Tivemos shows aqui com Rita Lee, Paralama do Sucesso, Leonardo, grandes shows, entendeu? Nós tivemos aqui em Saquarema, mas eu ainda acho, e eu sempre me questionei, que os shows... ele tem que servir. Ou você faz um show como o de Copacabana, que é um internacional, ganha o mundo e é patrocinado por todo mundo, ou você faz show de desenvolvimento econômico, ou seja, leva shows médios, não grandes shows, para todos os recantos do município. Você desenvolve a economia, comerciante ganha dinheiro, a população fica feliz, porque Saquarema tem 99 mil habitantes. Não são 99 mil pessoas que vêm assistir o show. Mas se você interiorizar, diversificar, você vai conseguir atingir quase que a totalidade da população. E tem que entender o seguinte, respeitar a vocacionalidade da população. De cada bairro. Não, mais. Cristão, por exemplo, no Rio Mora tem que ter um show gospel. A gente tem que respeitar isso. A vocacionalidade da localidade. É verdade. Agora vamos falar de educação. Recentemente teve uma notícia aí que eles disseram que era fake news, né? Mas o que aconteceu, essa questão do IDEB aí? Você está por dentro, Paulo? Na realidade, eles tiveram uma escola ou outra que atingiram o nível superior à meta, porque são metas estabelecidas. A Franciane, do tempo que ela foi prefeita, é uma aferição de 2 em 2 anos, tá? Por exemplo, o IDEB de 2023 vai ser aferido em 2025. O IDEB de 2021 foi aferido em 2023. Assim é de 2 em 2 anos. Né? A Franciane, ela teve só um ano que ela não atingiu a meta do IDEB. A gente tinha direito. Ficamos superior em 1 ou 2 aferições da meta do IDEB. Nesse governo que tinha muito direito, nós servimos de exemplo. Nós ficamos, se eu não me engano, em 22º lugar, perdemos para quase todas as cidades da região dos lagos. Eu adoro, amo Iguaba, mas é uma questão orçamentária só, até que o povo de Iguaba me respeite, entenda e respeite o meu posicionamento. Nós ficamos atrás de Iguaba. Com o dinheiro que a gente tem... É um absurdo. É um absurdo. Nós ficamos atrás de Iguaba. E é uma cidade menor, né, Paulo? Acho que o pessoal de Iguaba não tem que ficar chateado contigo, porque assim, a gente está fazendo uma análise aqui, como eu falei, também de Araruama. Coitado, é uma cidade mais pobre, mas é uma cidade mais pobre. Araruama, o Chiquinho faz obras que transformam. Você não vê um prédio faraônico, você vê coisa bonita. Chiquinho fez 3 e agora acabou de fazer a escola bilíngue de agricultura do campo, de coisas do campo lá em São Vicente, aproveitando uns colégios cenecistas. Maravilhoso, maravilhoso. Fez o borboletário, transformou o Parque Hotel, que era um antro, ali você tinha medo de passar a noite. Chiquinho faz obras transformadoras. E olha quem está falando aqui, um cara que já brigou. Ô Chiquinho, brigamos muito, né? Agora estamos de bem. Mas sempre discutimos, eu respeito ele. Mas ele tem uma visão de futuro. E ele não está preocupado em fazer obras que custam caro. Ele está preocupado em fazer obras que sirvam à população. Por isso que eu tenho uma visão diferente para a educação. Eu acho que Saquarema ela tem que servir de exemplo. Eu, como prefeito, tendo a Nurimar como vice também se dedicando a isso, eu quero que Saquarema esteja entre as 5 melhores cidades do estado do Rio de Janeiro e entre as 100 melhores do Brasil na questão da educação. Ô, gente, Sobral tem
vamos ver aqui, o orçamento 1 bilhão e 400 para 220 milhões, 7 vezes menos orçamento na educação, é a primeira cidade do Brasil com nota média 9,7 no IDEB. E por que você acha que Saquarema não é, Paulo? Porque isso é uma política, isso não é. A Ana Paula começou esse processo de transformação. Isso é uma política pública. Por exemplo, você tem que ter algumas coisas que você priorize. Em Sobral, o que foi priorizado? A leitura. Você visita uma escola de Sobral, sabe como que você é recebido, mano? Por criança de 3 anos lendo poemas. Eles trouxeram o secretário de Educação de Sobral. Até falar uma coisa curiosa, eu fui conhecer o Brasil e fui a Sobral. No dia que eu cheguei em Sobral, um grupo de Saquarema tinha... No dia que eu cheguei ao Ceará, um grupo de Saquarema tinha desembarcado. Mais de 20 pessoas. Eu fui sozinho, com um senhor que é da área de educação que me informava, fui lá conhecer, fui na cidade de Itauá, fui na cidade de Sobral e outras cidades cearenses. Eles chegaram, aí fizeram a Casa do Educador, mas não tem nada a ver com o que é de Sobral, nada a ver, até porque a Casa de Sobral é uma casa simples, sabe, é uma construção simples, mas é o interior, é quando você chegar, igual você chegar numa casa de um pobre e quando você entra na sala, você fica surpreendido pela limpeza, pelo cuidado. Assim é Sobral. Em Saquarema, talvez tu fique surpreso na fachada, mas fique decepcionado com o interior. Existe uma preocupação na aparência, né? Parecer que tá bom. Constrói um hospital novo para parecer que está fazendo alguma coisa na saúde, porque os números não mostram a mesma coisa, né? Oferece faculdade para os jovens, por exemplo. Ninguém que é contra a faculdade. Eu só espero a favor. Na verdade, tem que gastar, né, Paulo? Porque você tem que usar o dinheiro. Artigo 212 da Constituição. Se alguém quiser, eu leio o artigo 212 aqui de memória. A União gastará nunca menos do que 18%. Os estados, Distrito Federal, os municípios, no mínimo 25% do produto oriundo da arrecadação tributária e das transferências no desenvolvimento da educação. É por isso, Omar, que a implantação do programa Avalia Mais, que é para avaliar o desempenho do aluno, que é isso que tem em Sobral, e dos professores, o programa de qualificação dos professores, o programa de mestre na escola, para valorizar a formação de acompanhamento na educação permanente, esse é um compromisso nosso que vai acontecer. E o mais, a valorização do magistério. E hoje aqui, como que o professor recebe gratificação? Ô Lucas, a gratificação é a esmola do poder público. Porque o que o poder público tem que dar é salário, meu amigo. É salário para levar para a vida toda, para a aposentadoria. Por isso o meu compromisso de incorporar, de pegar as gratificações, somar essas gratificações. Se pagamos gratificações é porque podemos pagar. E tirar essas gratificações e botar no salário do professor, para ele receber o 13º com esse salário, para ele se aposentar com esse salário, não só para ele, porque educação não se faz com quem vai só no quadro negro. Educação se faz com um conjunto de pessoas. Valorizar todos os profissionais da educação, da faxineira à diretora de colégio. Perfeito. E aí a gente vai conseguir, de repente, né, sair, que hoje Saquarema, mesmo com todo esse dinheiro, está com a meta do IDEB abaixo da média nacional. Além desse problema, quais outros problemas que a gente vai deixar de ter? Falta também infraestrutura nas escolas, bibliotecas, laboratórios de informática e de ciências, salas de leitura, salas de atendimento especial. No entanto, existem recursos do governo federal que são repassados aos municípios, e aqui no nosso caso, na ordem de R$470 mil, que vão direto para a direção de cada escola. Esse valor é dividido pelas escolas e que não foram utilizados até agora e terão que ser devolvidos ao governo federal. E esses recursos, eles poderiam ser usados com essa finalidade. Nossa. O Jaqueline, claro que poderia. Nós não temos bibliotecas públicas de Saquarema. Porque é o seguinte, o centro administrativo aqui fomos nós que fizemos. Eles imediatamente terminaram porque queria ter. É onde o 01 de Saquarema dirigia a cidade. Mas tem a Casa da Cultura que não foi feita, entendeu? Plano de cargos e salários dos professores foi Franciane que fez. Até hoje eles estão discutindo e não fizeram. Aí a candidata
vem dizer o seguinte: vai revisar, não, tem que fazer um plano novo, sabe? Mas não está no programa de governo dela, entendeu? Apesar dela ser professora, apesar dela ter se formado na FAETEC que eu trouxe, ela se formou no CEDERJ, no ensino à distância trazido por mim para Saquarema. Vamos falar de saúde? De quem? De Saquarema? Aqui nós temos uma fila de pacientes aguardando para fazer exames em agosto de 2024. Eram 3.718 ultrassonografias, 911 endoscopias, 1.295 colonoscopias, 1.236 ecocardiogramas. Ultrassonografias são os exames mais simples, que em geral a maior parte deles é para as mulheres. Por que você acha que acontece isso, Paulo? E como você pretende resolver esse problema? Eu acho que é tão simples. Em primeiro lugar, tem uma estrutura hospitalar ótima. Você, em Saquarema, tem 3 hospitais. E tem um hospital de referência e de apoio fantástico, que é o Hospital Roberto Chaves Araruama, onde a complexidade, principalmente a complexidade ortopédica e outras complexidades e outras enfermidades, são tratadas lá. Você tem uma cidade da saúde, que é bom dizer, construída num terreno desapropriado pela Franciane, que a gente chegou a ter o projeto, fazer a licitação, que o juiz de Saquarema impediu a continuidade, cancelou a licitação. Você tem dinheiro para isso. Você não ter uma ressonância no hospital para fazer, você ter que deslocar pacientes para outros municípios para fazer tomografia, às vezes a própria ultrassonografia, para fazer ressonância nuclear magnética, você ter que deslocar paciente para fazer tratamento oncológico, em especial radioterapia e quimioterapia, você tem que deslocar pacientes para fazer hemodiálise, e aí vem a candidata dizendo que vai ter hemodiálise agora, porque não teve antes, gente. O que eu não entendo é isso, o dinheiro está lá, porque não teve antes. Tudo isso é factível de solução. Tudo isso é possível. Um dia de arrecadação de royalties de petróleo, tu monta um serviço de oncologia, de rádio e de quimioterapia. E depois é uma mixaria para você manter isso. Com o dinheiro do royalties de petróleo, tu monta uma unidade ou 2 ou 3 unidades de hemodiálise. Você pode criar um serviço de hemodinâmica no hospital que é responsável por inúmeras mortes. Então, falta vontade política? Eu acho que não, falta capacidade mesmo. Olha, quem é o secretário de saúde de Saquarema? Foi o prefeito da história de Saquarema. A sua filha, candidata a vice-prefeita, pertence à comissão de saúde e nunca fez um pronunciamento. Morreram crianças, adultos, pessoas da terceira idade no hospital, sem que houvesse um pronunciamento, nunca vi. Morreu uma criança que tomou noradrenalina quando deveria tomar um Buscopan, entendeu? As pessoas, e acabei de receber, nesse momento que eu estou aqui com você, há 1 hora antes, eu arrumei um vídeo, eu recebi um vídeo de uma pessoa que está há 3 dias numa cadeira no hospital. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Ali ela prometeu tudo, está no plano de governo, vocês não leram. Prometeu que ali ia ter tudo. Não tem nada. Está inacabado até hoje. Não precisava ter fila de cirurgia. E aqui a gente está falando só desses números que a gente trouxe. Isso aqui é só dos exames, porque ainda tem as cirurgias. Isso. E as consultas. E como que você vai fazer, Paulo, então, assim, praticamente, para quem está em casa assistindo a gente entender? Como você pretende, porque falar que vai zerar a fila de cirurgia, falar que vai zerar a fila de exame, mas como que isso vai acontecer? Isso vai fazer pactuando, entendeu? Isso vai fazer, dinheiro tem, pactuando com uma clínica de Araruama, com um laboratório de Araruama, porque hoje o que acontece? Quem manda na saúde de Saquarema, que você consegue exame, é a Ana Amélia, ela é funcionária do gabinete do Pedro Ricardo. Sabe aquilo que saiu quando queria falar com o Crivella? Já uma voz, quer exame? Ana Amélia. Ela que manda. Não. Vereador não vai mandar, nem vai mandar bilhetinho para fazer uma ressonância, que isso é obrigação do poder público. Então é fácil pra caramba. Se você tiver 3 mil ressonâncias pendentes, com 6 milhões tu resolve tudo, mandando, fazendo uma clínica particular.
com o desconto que tem. Tá? E como vai zerar as filas de cirurgia? Simples, fazendo mutirão para cirurgia. Fazendo como o Dória fez lá em São Paulo, o Corujão da Saúde. Querido, olha só, tem dinheiro para isso. Agora tem uma firma aqui chamada Prima Qualitar. A Prima Qualitar é de um pessoal de Araruama. Tem um cara que chamado Jogador, que é colado com o ex-vereador Quilinho, que quando o Franciano era prefeito, ele tentou empurrar essa pessoa aqui dentro de Saquarema, eu não aceitei. E hoje é uma pessoa ligada a ele, que ele se encontra muito em Itaipu com essa pessoa, que presta um péssimo serviço para a cidade e que recebe milhões e milhões, que é do Matheus, ex-vice-prefeito de Rio Bonito. Que você vai no hospital, as pessoas são de fora. É tratar com seriedade. Não estou dizendo que vai chegar, dar um chute na Prima Qualitar. Se ela estiver prestando serviço e recebendo o que merece, tudo bem. Só vai que tem que cumprir. Mas a gente não precisa dela. O que a gente precisa é atender a população com o mínimo de respeito que a população precisa e que a população merece. Isso, com certeza, nós iremos fazer. Porque essa questão de exames, essa questão da espera na fila, vai ser o primeiro trabalho que a Nurimar vai fazer. Porque eu vou pedir para que ela vá para dentro dos hospitais. Ela não vai ser uma funcionária de um gabinete lá do Rio para fazer isso. Ela vai ser uma pessoa que vai estar habilitada democraticamente para fazer isso. Então, ela vai para dentro dos hospitais levantar todas as nossas carências, todas as demandas e vamos zerar, talvez em menos tempo do que o nosso plano de governo pretende fazer. Ô Paulo, só para a população entender melhor, você fala muito, a gente conversa muito e você fala muito sobre isso, que a saúde tem um piso mínimo para se gastar, mas não tem um piso máximo. Você, por exemplo, tem muitos exames na fila para fazer, o gasto vai ser muito maior. Mas se tem dinheiro, isso pode ser feito. No orçamento de 2023, Nurimar, eles deixaram de gastar 50 milhões, se eu não me engano, na saúde. 50 milhões você zera tudo. Sim. Você não fazer cirurgia simples de mioma. Você uma videoesteroscopia que vai detectar um câncer precoce, você levar 2, 3 anos. Ô Lucas, eu fui visitar uma senhora ali no Rio da Areia. A senhora fantástica, ela está na cama, eu até brinquei com ela. Ela está com cateterismo desde 2019 para fazer. Isso é vergonhoso. Quando você tem uma saúde de qualidade, você acredita. Eu, por exemplo, eu acredito no que eu faço. O meu filho é grato demais ao tratamento que ele teve no Hospital Roberto Chavo. Ele, inclusive, brigou comigo porque disse que eu falo dele, mas não falo da qualidade dos médicos, nem agradeço. Meu filho teve acidente, perdeu o braço, teve perfuração de cérebro, 3 vértebras quebradas. Eu não levei ele para o Rio de Janeiro como muito. Eu deixei ele tratando aqui no hospital, porque eu acredito. Se amanhã eu for prefeito, se algum parente meu ou meus filhos tiverem alguma necessidade, vão se tratar no hospital. Porque eu tenho certeza que vai ser um hospital que serve para atender a população de Saquarema sem distinção social. Perfeito. Isso é uma coisa, inclusive, esbarrei no microfone aqui. Isso é uma coisa, inclusive, que eu escuto muito as pessoas falarem isso. Político devia usar serviço público. Político devia ter os filhos estudando na escola que eles fazem, devia estar usando o hospital que eles fazem. E a gente vê que aqui, pelo menos, né, a gente tem um político que trouxe um hospital para a região, um hospital importantíssimo, não só para Saquarema, mas para Saquarema também, que é o Hospital de Araruama, e que ele deixou o filho, porque a gente sabe, né, gente? A gente sabe que o Paulo Melo poderia levar o filho dele para o Rio. Já tinha plano de saúde. Eu lembro que na época mesmo o pessoal falou, vamos ver quanto tempo ele vai ficar lá no Hospital de Araruama, vamos ver quanto tempo ele vai ficar lá até pegar um helicóptero e sair daqui. Eu escutei esse tipo de comentário na época. Ficou lá. As pessoas nos julgam quando se olham no espelho. Acha que a imagem é a mesma semelhança, não é não. Meus 3 bisnetos nasceram no H. Lagos. Meus 3 bisnetos nasceram no H. Lagos. A Franciane, prefeita de Saquarema, prefeita em exercício, foi operada no H. Lagos.
preciso falar mais nada. Por isso que é importante o plano de governo, porque a gente pôde observar aqui que não foi criada, por exemplo, a cidade da saúde como foi prometida pela atual prefeita Manoela. Também não houve ampliação do programa de unidades básicas de saúde, não foi criada a nova Policlínica Municipal de Bacaxá. Vamos mudar agora de assunto, então. Eu acho que Saquarema é, como se diz aí, a capital nacional do surf, mas eu acho que ela é mais do que isso. Eu acho que ela devia ser a capital nacional dos esportes radicais, porque a gente tem aqui um monte de atleta de diversos esportes diferentes. Nós temos de luta, nós temos de motocross, nós temos de vôlei de praia. E Drina é a cidade do vôlei no Brasil. Nós temos o centro do vôlei nacional aqui. CBV, né? E, no entanto, o centro realiza pouquíssimos eventos para a cidade, que atendam a cidade. Não reverte em benefícios para a cidade. A população que é atendida nos programas de iniciação esportiva no centro, oferecida pelo centro, são muito poucas pessoas. Nós temos outras questões também, além dessa do vôlei. São pouquíssimos eventos realizados para estimular a prática desportiva e revelar novos talentos. Você disse que aqui é um celeiro de atletas, e esses eventos seriam fundamentais para a revelação desses talentos. Saquarema tem a melhor pista de salto, rampa de salto de voo livre do estado. E as condições da pista são péssimas, as condições de acesso são péssimas. Uma pergunta, você acha que quem que trouxe o Centro Vôlei Brasil Saquarema? Eu imagino quem foi. Numa coisa acontecida assim por acaso. Eu estava num restaurante e vi o Ari de Carvalho, presidente da CBV, conversando com o dono de uma grande TV, e eu ouvi aquilo, eu falei, eu tenho um lugar ótimo, Saquarema, tentei aproximar, me deu um cartão, fiquei ligando, enchendo o saco dele. Um dia ele mandou um diretor ver, que o diretor veio e não queria sair, mas o acordo não era esse. O prefeito era o 01 de Saquarema. O acordo era que o centro servisse para ser o centro de treinamento, ele achou o local maravilhoso, Centro Vôlei Brasil Saquarema, mas que também fosse um centro desenvolvedor e indutor dos talentos saquaremenses. Que a gente pudesse ter ali a prática contínua do esporte e que eles pudessem formar jovens através de um processo educacional permanente, levando o esporte para as escolas. Isso não aconteceu. Para minha surpresa, tempo depois, veio uma reportagem em que o presidente da CBV estava envolvido com o ex-prefeito em problemas locais aqui, de sala, de SS, deu reportagem em todos os lugares. O que a gente pretende? Todos os contratos podem ser revistos, todos. Tá? Pode ser, inclusive, retomado. Ali é um comodato, não foi dado propriedade para a CBV, foi feito um comodato para a CBV. A CBV usa uma concessão não onerosa para a CBV. Meu amigo, você ajustar, fazer um termo de ajuste, fazer um aditivo no contrato para que isso aconteça. Segundo é criar uma grande Vila Olímpica. Pegar ali para Sampaio Corrêa, eles vão copiar, a mão vai dizer isso. Fazer uma grande Vila Olímpica, com todos os estádios, estádio de futebol, de tênis, de vôlei, sabe? Ter esporte de alto rendimento em convênio com as federações. Atleta do futuro, num projeto sério, sabe? Em que as crianças que se desenvolvam e que demonstrem talento naquilo que fazem possam ser aproveitadas. Não é atleta do futuro, é atleta com futuro. Só trocar a preposição, atleta com futuro. É isso que a gente pretende fazer. Fazer de Saquarema um celeiro de descoberta de talentos esportivos. E aproveitando a mão de obra de Saquarema, que nós temos professores hoje nesse programa Atleta do Futuro, fantástico. Vai ser atleta, eu falei conexão, vai ser atleta com futuro, como Conexão, que acabou, que tem vários prédios alugados que nunca funcionaram, vai voltar a funcionar, porque aqui eu acho um projeto ótimo, não é porque foi feito pelo atual prefeito que vai acabar. Pelo contrário, vai ser aperfeiçoado. E a gente tem também os esportes.
Que são os eletrônicos. Eu entendo. Está no meu plano de governo, porque foram pessoas que trabalham comigo nessa área que botou. Esportes atraem principalmente Jovens. os adolescentes e os jovens. Mas está aqui no nosso plano de governo, tem inclusive. Mas, com sinceridade, é uma coisa que não dá, porque eu não entendo disso. Mas é uma pessoa que vai trabalhar na Secretaria de Esporte exatamente para tratar desse assunto. É igual uma coisa que o Paulo chamou a atenção. Todas as praças da nossa cidade têm aparelhos de academia, mas na realidade não tem nenhum profissional que possa direcionar as pessoas. A prefeita tem um personal trainer, o número 101 tem um personal trainer. Eu tenho personal quando eu fazia, hoje eu não faço nada, só estou levantando pena. Mas todo mundo tem. Aí vai Eu não tenho, não. Aí você também não faz exercício nenhum. Aí você vai para a praça, chega uma pessoa lá, todo torto. Sabe, quando você vai formar agora quase 250 profissionais de educação física, por que essa praça não tem um rodízio 24 horas? Porque esporte você pratica o tempo inteiro. Quem trabalha, pratica à noite. Seria muito, muito interessante. A minha sogra, ela falou comigo que ela tem perto da casa dela lá, parece que fizeram uma praça dessa. Só que eu fico preocupado, porque assim, como que ela vai fazer um exercício ali? Tudo bem que eu sei que são exercícios básicos, eu sei que ela não vai levantar peso, que não tem, né, o peso lá para ela poder levantar. Mas realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que é uma ideia muito interessante ter ali um profissional de educação física, principalmente formando tantos jovens em educação física agora com o programa. Pensar em soluções é isso. Não é só dar a faculdade. Você tem que também gerenciar para que o jovem em Saquarema tenha um emprego. Senão, de que adianta a faculdade? Eu conheço um monte de gente formada que não tem. Sabe qual o município que deu as primeiras bolsas no estado do Rio de Janeiro? O município de Quissamã. Otávio Carneiro era o prefeito, um querido amigo que já fez passagem. Um dia ele me disse, eu cometi um maior erro na minha vida. Eu falei, o que é? Eu dei bolsa, mas eu não dei trabalho. Hoje nós temos gente de Saquarema, médicos, inclusive a esposa do presidente do PCdoB, do MESAC, trabalha em Quissamã. Vai trabalhar em Quissamã, pega um ônibus para ir para Quissamã, trabalha lá. E os médicos foram formados, porque deu bolsa para todo mundo em Quissamã, não trabalham mais em Quissamã. Essa a minha grande preocupação em Saquarema. Você está entendendo? Que a gente está falando de esporte, mas deu uma misturada, mas é isso, para que você tenha profissionais, inclusive aproveitando profissionais da área esportiva nesse desenvolvimento dessa Vila Olímpica que a gente quer fazer. E nós aqui vamos dizer, né, Bruno Edmar, que não é só para os meninos. É para as Martas que estão escondidas aí também, não é? As Martas, gente, ginástica, As Rebeca. Meu Deus do céu. Agora, uma coisa, a gente o Paulo tem plena consciência disso, que é claro que tem as Martas também, e não vai esquecer das Martas. O que é difícil de entender é como que uma mulher não pensou nas mulheres também, né? Nem nos esportes. Porque é muito fácil entrar com um discurso de empoderamento, e quando ela tem a oportunidade de estar na cadeira para poder mostrar um diferencial para as mulheres, eu só vejo um discurso. Assim, mas eu também não estou no lugar de fala. Então, me digam vocês. Eu digo o seguinte, quando ela tem um empoderamento, e diga-se de passagem, tem conhecimento, tem que falar. É uma pessoa até que fez curso, se preparou, poderia dar o norte, mas quem manda é um homem. Porque por trás dessa mulher tem uma visão masculina, né? Não, é uma decisão masculina. Decisão masculina, exatamente. Vamos para o próximo tema, então? Eu brinquei com o Paulo, falando para ele que, ônibus de graça, Paulo, 24 horas por dia, que proposta populista, né? Até a gente fez uma chamada de rádio usando essa conversa. Que eu falei assim, olha, Paulo, eu moro em Saquarema há 6 anos. Durante toda a minha vida eu morei no Rio e eu nem tinha carteira de motorista. Porque no Rio você tem metrô, você tem ônibus, sabe? Tinha transportes alternativos, tinha mobilidade urbana.
Eu entendo que Saquarema, né, a gente não pode fazer uma comparação tão direta assim no Rio de Janeiro. São cidades diferentes, tamanhos diferentes. Mas eu só fui tirar a carteira, Paulo, e comprar o meu primeiro carro quando eu vim morar em Saquarema. Aí eu falei para ele, de que adianta ser de graça, Paulo? Se não tem ônibus, tu vai para onde ônibus não tem que ficar esperando horas e horas e horas e horas e horas. E o trabalhador que vai para lá de manhã cedo para conseguir pegar um ônibus? Ô, Lucas, para ir trabalhar. O problema que sempre teve, Saquarema tinha uma O ex-prefeito de Saquarema, Carlos Campos, já foi dono dessa empresa de ônibus. Antigamente era o Totinho. É que quando essa empresa de ônibus estava em Saquarema, era numa cidade que tinha 6 ruas asfaltadas. Essa cidade hoje tem quase todas as ruas de circuito de ônibus asfaltado. Nós temos bairros que não são atendidos. Nós temos horários discrepantes de ônibus que não fazem mais o circuito como na Vila Tour. Tá? Não tem nada de pessoal contra ninguém, mas essa empresa não fica em Saquarema, me entendo como prefeito. Os funcionários são maravilhosos, são fantásticos. Talvez o que segure e faça com que não tenha conflito é a cordialidade, sabe, o profissionalismo dos funcionários, que continuarão, terão seus empregos garantidos, mas nós teremos a empresa municipal de transporte. Você vai municipalizar a empresa de transporte? Vamos indenizar como tem que ser indenizado e vamos ter uma empresa municipal de transporte e passagem de graça. Porque olha só, está dando incentivo, você paga R$2. O que ela vai vantagem nisso? Para que dar incentivo? Para que dar subsídio para alguém ter que pagar R$2? Para a empresa. Para o empresário tem que pagar um vale transporte cheio. Cheio, porque aí o empresário paga 5,60. Entendeu? Não, 5,80 dele tem que ser 5. Não, Eu vi uma não. pessoa falando, pô, R$2 tá bom, por quê? Isso é uma proposta Dele, de subsídio dele. Entendeu? Então, a gente pretende botar o horário. Não existe, sabe, você ter a metade dos horários hoje que tinha no governo da Franciane para Jaconé. Antigamente, você ia para Jaconé batendo costela, ou na Rua da Praia, ou na Litorânea, ou de Sampaio Corrêa, Jaconé, ou de Ponta Negra. Hoje você vai por qualquer lugar. Você entra em Jaconé, você entra por asfalto. Tu vai para Vila Tour, tem asfalto. Tu vai para Itaúna, tem asfalto. Tu vai para o Leigo, tem asfalto. Tu vai para o Bicuíba, tem asfalto. Tu vai para o Rio Seco, tem asfalto. Você vai para o Rio Mole, tem asfalto. O Tingui você tem até um determinado pedaço de asfalto. Saquarema tem asfalto. Você vai para Mombaça, tem asfalto. Justifica ter 2, 3 horários? Não, isso vai mudar. Isso a população pode ter absoluta certeza que isso vai mudar. Na realidade, o nosso transporte público já era ruim. E com a pandemia foi tirada muitas linhas de ônibus e essas linhas não voltaram. Então, assim, por exemplo, para os interiores, passou de um certo horário, 6 horas, não tem ônibus. E aí eu pergunto, as pessoas que trabalham à noite, nossa cidade tem um comércio que é um comércio em Bacaxá, tem um horário até 6 horas, 7 horas, mas nós temos o comércio que atende o turista, o veranista, atende noturno, restaurante, pitiçarias. E aí, como é que fica esses funcionários que trabalham à noite, que saem, que não... Vão a pé ou pedem carona. Eu já dei várias caronas. Vai ter ônibus 24 horas. Logicamente, aqui não tem nenhuma hipocrisia. Madricil vai ter um ônibus? Não, vai ter horário de 24 horas. Vai ter horário de 24 horas, de 2 em 2 horas, a partir de uma certa hora da noite ou de 1 em 1 hora. Mas vai ter horário. As pessoas vão chegar em casa. Não tem como ter ônibus de 15 minutos, meia-noite. Também não tem nem jeito para isso. As pessoas vão ter. E vamos fazer um ônibus circular, querido. Você sabe o que é no Rio de Janeiro um ônibus circular? Eu andei de ônibus. Você até brincou naquele jeito e falou, eu já andei de ônibus. Eu pegava o 397 ou 398, viação autodiesel. Eu morava em Irajá e trabalhava no centro da cidade. Eu pegava o 350, Irajá Passeio. Tá? E quando eu fui morar em Laranjeira, eu pegava 154. Então, mas era circular. O ônibus circulava tudo. 154 era Caju, Praça 15, que passava por Laranjeira, para você ter uma ideia. Então, a gente tem um ônibus circular. Vamos ter um ônibus circular à noite, que antes de tudo, mas tem que ter um ônibus. Não tem justificativa. E a outra coisa, a empresa é particular. Caramba, mas o número 1 manda. Se o número 1 ligou, exigiu que o motorista fosse demitido.
porque é candidato com a gente. Isso tem que acabar, meu irmão. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu o Deivinho, da Raposa, é teu nome, foi demitido. Tem um filho de 1 ano. Não, isso vai acabar. E, rapaz, vai acabar. Isso é coisa de frouxo, de medroso, de gente que tem medo de enfrentar. Sabe o que eu já ouvi da boca desse cara? Que Saquarema não tem dono. Ele falou isso na campanha de 2017. Era comigo. Falando de você, Paulo. Falando de você, eu sei que foi de você. Falando Saquarema não tem dono. Saquarema não tem... Agora o mantra dele. O que aconteceu? Você mesmo não disse que não tinha dono? Não, e eu vou... É a única vez que eu tenho que concordar com ele. Porque Saquarema realmente não tinha dono. Então, quando ele dizia Saquarema não tem dono, não tinha mesmo. Hoje, Saquarema tem ditador. Tem aquele que acha que está acima do bem e do mal, que pode coordenar. Parece o show de Truman. Entendeu? Ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe onde você anda, onde você sai, te controla a vida inteira. Para tu ter uma ideia, coisa vergonhosa, eu moro no Morro da Cruz. Tem uma mulher que filma a minha casa o tempo inteiro e todo mundo que chega. Filma as nossas reuniões, é vergonhoso. Vergonhoso. É vergonhoso para ela, é vergonhoso para o marido dela que permite, ainda é candidato. Esse cara não entende nada de democracia. Não sabe o que é, sabe as opiniões divergentes, que está lá preceituada no inciso 55 do artigo 5º da Constituição de 1988, que é uma cláusula pétrea, ou seja, só pode ser mudada por outra constituinte, que é o direito de não concordar e de contraditar. Então agora vamos para desenvolvimento econômico e comércio. E aí a gente tem que ir de problema, o Jaque. Nós temos o comércio que necessita de apoio para investir nos negócios e ampliar suas ações, e temos uma ausência, uma lacuna de políticas públicas de fomento para esse setor que permita ampliar o número de postos de trabalho, já que, depois do poder público, é o comércio, a atividade comercial, a mais importante para a economia do município. E você, Loremar, o que você encontra de problema sendo comerciante, sendo amiga de muitos comerciantes, né? Eu acho que é um mix, né, de tudo, né? A gente acabou de falar do transporte, dá uma deficiência para o comércio, a gente acabou de falar, né, para pessoas que moram em outros bairros, longe, que não tem esse transporte para chegar até o trabalho. Então, isso é uma deficiência. Tivemos também, assim, vendo durante esses 8 anos que nós não temos geração de emprego e renda, né, no município. E aí é onde vem, né, o projeto, né, de se criar aí mais 3 polos de desenvolvimento econômico, né, Paulo? Para que tenha essa geração de emprego e renda, porque hoje a gente vê que as pessoas ficam muito focadas na moeda social, que é apenas R$300, que não dá para a população viver, né, durante um mês, né? Que nós queremos fazer é essa geração de emprego e renda. É que as pessoas, além de ter a moeda social, tenham o seu emprego para ter dignidade, para ter sua autoestima, né? De saber que naquele final daquele mês ele vai ter lá o seu salário, porque ele tem o seu emprego garantido, sua carteira assinada. Nós também temos os pequenos empreendedores na cidade. E os pequenos empreendedores hoje foram muito castigados com a pandemia. Então, assim, a gente vai criar uma agência de fomento para que a gente possa alavancar esses pequenos empreendedores com essa agência de fomento, com qualificações, porque eu costumo dizer, Lucas, que quando eu comecei minha vida comercial, a gente se trabalhava de qualquer maneira. Hoje, não dá mais para isso. A gente hoje, para ter um comércio, a gente precisa ter qualificação, a gente precisa estudar, a gente precisa saber se aquilo ali que a gente... aquele caminho que a gente está trilhando, se é viável para isso, né? Por exemplo, eu vi muitas pessoas na pandemia sair dos seus empregos ou até ter sido mandado embora e pegar o seu dinheiro do fundo de garantia e montar um comércio, e muitas das vezes montar um comércio que não era viável, que não tinha viabilidade para aquilo.
e acabou perdendo até o seu fundo de garantia de tantos anos que trabalhou, né? Por não ter uma capacitação, por não ter uma qualificação. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de sair da minha cidade e ser qualificada em Cabo Frio, na capital, mas o que a gente pretende é trazer isso para Saquarema, para qualificar os pequenos empreendedores, os pequenos agricultores, porque os agricultores eles têm demanda para vender o seu produto nas feiras, e por isso a gente fala tanto dessa criação do mercado municipal. Tem a parte também pesqueira, que a gente conversa muito sobre isso, né, Paulo? Sobre o artesanato do município. Então, assim, tem uma série de projetos dentro do nosso plano de governo que a gente quer trabalhar a respeito a isso. Na realidade, qualquer parte do mundo, as pessoas crescem e se aprimoram pelo incentivo. Para isso, precisa de financiamento. O que nós temos é que criar uma agência de fomento, como disse a Ana Guimar, para emprestar juros subsidiados, como você tem no Rio de Janeiro. A CODIM, que é a Companhia de Desenvolvimento, o FUNDES, que é Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro, que atraiu as grandes empresas, que fez ali da região sul-fluminense o segundo polo automotivo do país. Eu pretendo, por exemplo, criar um complemento para motoristas de aplicativos, para motoristas de táxi, para que eles possam, com isso, também serem incentivados a levar para o desenvolvimento, pegar um passageiro, levar para Jaconé, levar para conhecer lugares, estabelecer o empréstimo, vamos lá, 30 mil reais, 40 mil reais, ainda não está decidido, mas com juros subsidiados, com prazo de carência. No plano de governo, inclusive, está juro zero, porque 2% de juros é praticamente juro zero. Nós queremos fazer isso tudo está aqui na nossa proposta. E criar aproximadamente 10 mil empregos. Absurdo, você é o sócio? Não, é fácil. Nós queremos criar mais 3 polos industriais, como o de Sampaio Correia, sabe, criar uma fazenda de energia solar, fornecer como incentivo fiscais a energia de graça para que essas empresas venham se instalar em Saquarema, sabe, criar um programa de inovação com startups, sabe, que são novidades dos pequenos negócios. A gente quer fazer isso tudo, sabe, criar talentos, sabe, pegar esses alunos que são avançados, dar condições para que eles possam começar uma atividade econômica. Isso tudo tem que ser feito, até porque nós não podemos viver dessa expectativa maluca de que o royalties do petróleo é uma coisa perene, vai acabar. Os royalties do petróleo tem que ser um instrumento para preparar a cidade para o futuro e não ser o pesadelo permanente do atraso. E essa criação de postos de trabalho ela precisa ser sustentável, né? Não pode ser com base na destruição de infraestrutura pública, que quando termina a construção, esses postos vão evaporar e vão acabar, né? E sabe o que tem aqui também? Não tem nada no plano de governo. É porque 8 páginas também não vai ter nada de nada. Não, Lucas, eu já te falei aqui, eu sou o menos preparado para discutir isso pela minha formação intelectual, como eu disse tudo. Mas eu leio muito. Se você pegar a história do mundo, você vai ver que todos os déspotas, todos os ditadores, na história medieval para cá, prendeu o povo pela boca, pela fome, pela necessidade. Isso tem pão e circo de Cícero, sabe? Os vouchers de Hitler, sabe? De Mussolini na Itália, sabe? Todos eles era comida. Você vê filmes antigos, o cara morre por um pedaço de pão. Então, para que criar emprego se você vai depender de um cartão? Eu quero que esse cartão seja para a pessoa ir ao cinema, mas para levar comida para casa, para comprar o seu carro, para mobiliar a sua casa, ele tem uma carteira assinada. Ou uma do seu empresa, trabalho, né? do seu esforço, ou uma empresa, sabe, que vai fazer com que outras pessoas tenham carteira assinada. Como é bom você ver o cara empreender, o cara fazer. E jovem, né? E jovem, é isso que transforma uma cidade, entendeu? É isso que transforma. E é bom
até para o setor público, porque, na realidade, 95% da carga tributária dos impostos são das micros e pequenas empresas. Então, você imagina o quanto os governos ganham em fomentar esse comércio e ter mais empresas empreendendo e ganhando dinheiro e pagando seus impostos, né? É verdade. Vamos agora, então, para servidor público. Comigo já aconteceu isso. De pessoas que já cruzaram comigo na rua e por serem do governo e por eu publicamente declarar o meu apoio ao Paulo Melo, as pessoas falam assim, pô, tudo bom, Lucas? Não posso falar muito não, porque sabe como é que é, né? Sabe como é que é. Eu sempre ouvi dizer, Paulo, que você era perseguidor. Mas eu nunca tinha visto esse tipo de comportamento com pessoas tão próximas a mim. Eu já trabalhei com o Pérez. Eu estive na campanha como profissional, não como eu estou aqui. Eu estou aqui como um apoiador. Na campanha do Pérez eu não estive como um apoiador. Eu estive como um profissional de comunicação, em 2016, da Manuela, né? Porque ele não pode ser candidato. E em momento algum que eu tenha cruzado com alguém do seu grupo, a pessoa virou para mim e falou assim, ó, Lucas, eu não posso falar muito com você, não. Então eu não consigo entender esse discurso de falar que você é perseguidor. O que acontece hoje com os servidores, Paulo? Ô, Lucas, você falou dessa pessoa, eu vou dizer apenas que é o número 1. Ele não tem sentimento por ninguém, ele é assentimental. Entendeu? Eu nunca... Olha, só para tu ter uma ideia, o presidente da Assembleia está aqui, Jaqueline. Ela foi diretora da Assembleia. Os funcionários da Assembleia não apoiavam a minha candidatura para presidente. Apoiavam a candidatura do Domingos Brazão. Sabe esse relógio que eu estou usando aqui? Quem me deu foi a segurança da Assembleia de presente na saída. Nunca teve um presidente que valorizasse tanto o servidor. Quando eu me elegi presidente, eu fui em todas as repartições e disse 2 palavras. Acabou o QI e prevalece o QT. Quem indica é o que menos me importa, quem trabalha continua. E era presente, meu amigo. Chegava às 7 horas da manhã. Era o último, fechava a casa. Então, eu não entendo esse aviltamento, essa ofensa à dignidade humana que é praticada contra os servidores, principalmente os efetivos, que não têm. Os fiscais de posturas que são perseguidos. Esses dias eu vi um depoimento de uma pessoa constrangida por ser obrigada a derrubar casas de trabalhadores, porque quando não cumpre tem a sua gratificação cortada. De pessoas que não podem falar se não são mandadas embora. Então, eu quero valorizar o servidor. Em primeiro lugar, como que o servidor é valorizado? O servidor é valorizado com um plano de cargos e salários. E eu tenho autoridade para falar porque todos os planos de cargos e salários que existem no estado do Rio de Janeiro no dia de hoje, eu fui o relator. Eu fiz substitutivo de todos eles. Para você ter uma ideia, professor de CIEP, que era professor 40 horas, nunca se aposentou como professor de 40 horas, porque não existia nomenclatura 40 horas. Eu criei como relator do plano de cargos e salários da educação. É inadmissível que um plano feito por Franciane da educação não tenha sido revisado até hoje. Eu vou aperfeiçoar, revisar e criar para todas as categorias do funcionalismo público um plano de cargos e salário. Valorizar os nossos enfermeiros, os nossos técnicos de enfermagem, na educação os apoiadores, o auxiliar de creche, o apoiador de sala de aula para pessoas com deficiência. Valorizar quem trabalha na cozinha, quem trabalha nos serviços gerais, quem está na portaria, a nossa guarda municipal, que vergonhosamente não recebe um uniforme. O último foi dado pelo governo da Franciane. Estabelecer para o guarda municipal um piso mínimo de R$3.000 para ingresso na carreira. Dar uma gratificação de periculosidade, como eu já falava atrás, equipamentos de proteção individual, criar agrupamento próprio da guarda municipal. Entendeu? O funcionalismo público é o mantenedor
do poder público, das instituições, sabe? Valorizar aquelas pessoas que são contratadas, que também são servidores públicos, mesmo contratados, que quando vê o Natal não recebem uma gratificação que deveriam receber, que não têm os mesmos benefícios. Eu quero criar um quadro único. Como que um servidor público, sabe, não é valorizado? Como que é perseguido? Como que se ele declara apoio, ele não ganha gratificação? Eu recebi um grupo de servidores que falava exatamente de derrubar a casa e, ao mesmo tempo, dizia para mim, em compensação, somos proibidos de fiscalizar certas pessoas e somos instados a fiscalizar e a botar para quebrar em cima de outras pessoas. Uma servidora dizia, o prédio, 3 prédios que ele fez lá em frente do hospital, nem placa de construção tinha, mas derruba a casa. E a menina falava para mim de ter derrubado uma casa de uma mulher, de uma senhora já de idade, com portador de deficiência, com deficiente físico dentro de casa. Você vê, então o servidor público será tratado comigo, sabe, com a maior deferência, com a maior fidalguia. E o servidor público tem que entender o seguinte: eu não sou seu patrão. Quem é seu patrão é o município de Saquarema. Eu sou tão empregado como você, só que na condição de CEO, de gerente, momentaneamente, sabe, e efemeramente daquele período de 4 anos. Mas que, para ser recontratado, preciso do aval do povo e do trabalho que vocês prestam no dia a dia. E antes de sair do assunto perseguição, já entraram em contato falando, olha, estão falando com a gente, sabe o quê, Paulo? Que a gente não pode assistir o comício virtual do 15, porque senão a gente vai ser mandado embora. E tem como ver. Eles estão mentindo, para variar, porque quando você acessa o Facebook, toma cuidado na hora de clicar lá no link, porque passa no Facebook, passa no YouTube. No YouTube é impossível qualquer pessoa saber quem está assistindo. É impossível. Se você quiser ouvir as ideias do Paulo, acesse no YouTube. Porque no Facebook realmente pode aparecer lá, fulano entrou. Pode, aparece. Então, assim, entra no YouTube. É impossível. A mesma coisa que eles mentem para a população mais carente, que às vezes não tem acesso à informação, quando vão comprar o voto. É impossível eles saberem em quem você votou. O voto é secreto. Então, não caia nesse papo. Tanto para live quanto para comprar Vou dizer voto. para você, o voto é igual quando o seu marido ou sua mulher diz assim, você me ama? Amor, você me ama? Aí você diz assim, ama, mas só quem sabe quem ama realmente é você. Você está falando para ele, mas ele não sabe que é verdade. É só, o seu voto é assim. É quando chega lá, confirma, você confirmou. Só você sabe, não. Só você sabe. É verdade. Gostou desse me ama, né? Não, coisa mais boba. Não, eu falo porque eu sou esse bobo, tá? Você me ama, diz que me ama. É muito subjetivo, é um sentimento próprio, entendeu? É um sentimento subjetivo, é dela, é indireto. Ou dele, né? Ou dele mesmo, então. O que é mais legal, o Paulo, que com essa sua atitude de pegar o microfone e falar assim, ó, só você que sabe em quem você votou, isso é muito legal de ver num político. Eu quero ver se ele tem coragem de pegar um microfone com essa, da mesma forma que você pegou aí, e falar assim, ó, só você que sabe em quem você votou, mas não, sabe o que eles fazem? Ó, tem como eu descobrir. Oh. Me dá seu título de eleitor aqui. Ó, eu vou dizer para você. O medo é uma prisão assustadora. Eu tenho alguns funcionários, pessoas que trabalham comigo na minha casa, que são parte da minha família. Em umas 5 eleições, elas não votaram nos candidatos que eu pedi. E aí? É um direito dela, caramba. É um direito delas e deles também, que trabalham com funcionários do gênero masculino. Qual o problema? Pô, então a gente tem que proibir trabalhar. Quem torce pro Flamengo não pode trabalhar na minha casa, que sou Botafogo. Quem torce pelo Vasco não pode trabalhar na casa. Vai ser difícil de arrumar gente para trabalhar na tua casa. Porque agora, meu amigo, do jeito que nós estamos, segue o líder, vem cá, vamos lá. Sabe, eu adoro atender na minha casa, mas o meu maior sonho é um dia que eu olhar de manhã quando eu acordar, não tem ninguém no meu portão. É porque eu sei que nesse momento a cidade se resolveu.
Saquarema está ficando uma cidade impossível. É isso aí. Sabe, eu não vejo no plano de governo dele uma alternativa, a criação de uma alternativa para Saquarema, e se impulsiona o emprego. E ordem pública, né, Paulo? E ó, pô, nem falo. Entendeu? Bem, eu acho que é isso. Acho que a gente falou aqui de muita coisa, né? Ficamos aqui, acho que já tem até umas 2 horas. Já. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pra mim? Para vocês, para vocês. Nós convencemos vocês do que queremos fazer? Eu acredito. Já acreditava. Então vamos 15 para vocês. Vamos botar aqui então, para poder finalizar o programa, então a gente vai botar o 15 no peito. Ele de repente apareceu com o adesivo desse aqui. Quer que eu tire? Vamos de 15, o papo foi bom, os projetos são ótimos. Com certeza. Isso daí eu já acreditava. Esse papo aqui foi só para tentar mostrar de alguma forma para as pessoas que a gente fez aqui o 15cast, né? Para apresentar as propostas. 15 casts, valei 15 posts. 15 podcasts que você falou. Mas você me chamou de Márcio várias vezes também. Seu pai, tu sabe que é uma pessoa que tem um carinho muito grande. E poste talvez seja porque tem gente que acha que elege até um poste. Mas aí, ó, quebrando pra ver que aqui eu faço brincadeira com todo mundo. Mas aí você também já achou também. Em 2016. Fazer o quê? Eu tenho um grave problema na minha vida, o Lucas, que é gratidão. Às vezes a gente é grato a quem é ingrato, mas tudo bem falar isso. Eu não tenho e não sofro por quem saiu da minha vida. Eu sofro por ter sido burro o suficiente para ter deixado entrar. É isso. E com essa frase, então, a gente finaliza o 15cast. Valeu, Paulo. Um abraço. Obrigado, Nerimar. Valeu, Lucas. Yeah. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Compartilhe com os amigos. Mas, ó, no YouTube você não tem risco de sofrer perseguição. Avisa isso pra todo mundo aí, que é pra não deixar a mentira continuar, não. E pode assistir tanto o podcast quanto o comício virtual. Você tem que ouvir o diferente. Se você não concordar, tudo bem. Siga com seu coração, né, Paulo? Isso aí. Mas assiste porque tem 60 páginas a mais de experiência para poder... Se você não concordar, a culpa não foi sua, foi incompetência minha de convencer. Então é isso, gente. Valeu, um abraço.